Bom, pessoal, quando eu, né, nas primeiras aulas que eu estive aí com vocês, eu mostrei, né, um slide, né, que tinha lá as três partes do texto dissertativo, né, que é um texto que possui a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Eu mostrei, falei para vocês que cada parte, né, essas partes maiores, elas tinham outras partes menores, né? E eu preciso seguir essa ordenação dessas partes menores. É esse o caminho, é como se cada parte fosse uma estradinha que eu for seguindo, né? Primeira parte, apresenta o tema. Ok, vamos para a próxima estrada? Segunda parte, apresenta a tese. Vamos para a próxima? Apresenta os argumentos. Então, é como se fosse um jogo de tabuleiro, que eu vou saltando de campo em campinho, assim, avançando de campo em campo. É assim que tem que ser o texto. Você não pode fazer um texto a esmo, sem direção, né? Você precisa fazer um texto, o seu texto tem que ter uma direção, ele tem que ter um caminho a ser seguido. E os poucos textos que eu tenho recebido, às vezes eu percebo que o texto não tem direção. É que o aluno, ele faz um parágrafo só, aliás, ele faz um período dentro de um parágrafo, um período com 6 linhas, 5 linhas, isso não existe, né? Então, a gente percebe que tem que ter um desenvolvimento, no mínimo, 3 períodos, no mínimo, né? Então, se eu tenho que ter no mínimo, por que o aluno está fazendo um período só? Então, eu percebo que há muita falha na estrutura, né? O aluno ainda não está sabendo como que eu vou organizar essa estrutura. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês, vou compartilhar minha tela aqui de novo, a estrutura que eu mostrei para vocês, tá? Vou mostrar que é esse o caminho que nós temos que seguir. Tá? O pessoal que chegou aí depois, Lucas, boa noite. Olha só, eu mostrei para vocês esse slide aqui, né, no dia de aula. Eu falei, galera, vocês têm que seguir esse caminho. Olha, o meu texto, ele possui 3 partes, né, introdução, desenvolvimento, 2 parágrafos, e a conclusão, 1 parágrafo. Outra coisa, tem aluno mandando texto para mim, às vezes com 3, 4 parágrafos de desenvolvimento, gente. A redação do Enem é um desenvolvimento, um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Então, quando eu fico vendo isso nos textos que eu vou recebendo, eu vejo que o aluno realmente ele não tem direção nenhuma, né? Olha só, começando lá em cima, na introdução, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Apresentar meu tema. Bom, existem várias formas de apresentar um tema. Nós já tivemos uma aula só sobre introdução aqui. Eu falei para vocês podem apresentar o tema por meio de uma afirmação, por meio de uma definição, por meio de um repertório histórico, por meio de um repertório cultural, que vai ser uma letra de música, um filme, uma obra de arte, né? Existem muitas formas de apresentar o tema. Depois que eu apresento o tema, eu vou fazer a junção, o link dele com a minha tese, com o meu posicionamento, né? E depois eu mostro quais são os meus argumentos, eu vou argumentar em favor da minha tese, para justificar que a minha tese está correta. Depois que eu chego no desenvolvimento, existe um caminho também, ó. Cada palavrinha dessa daí, pessoal chegando aqui, cada tópico desse que eu estou mostrando, a apresentação do tema, tese e argumentos, é um período. Então, isso significa que na sua introdução, no mínimo, você tem que ter 3 períodos. Por que eu estou falando no mínimo? Porque, às vezes, tem aluno que, para apresentar o tema, ele gasta 2 períodos só para fazer isso, né? Às vezes, ele gasta 2 períodos para apresentar o tema, um para apresentar a tese e outro para apresentar argumentos, de forma que a introdução, às vezes, acaba tendo 4 períodos. Quando chega aqui no desenvolvimento, a mesma coisa, né? Existe um caminho. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu tópico frasal. Eu já expliquei o que é tópico frasal em aulas anteriores também, né? Hoje eu vou fazer isso de novo. Mais gente chegando aqui. E aí, depois que eu mostro, que eu faço meu tópico frasal, eu vou trazer meu repertório.
né? Repertórios são as áreas do conhecimento, seja dados concretos, sejam repertórios históricos, geográficos, biológicos, filosóficos, culturais. O repertório que você achar que tem que trazer, você vai trazer. Tá? Ele pode acontecer aqui no lugar da reflexão, trocando de lugar com a reflexão, ou antes da reflexão. Tá? Vamos ver que alguns textos, nota 1000, ele acontece depois, e a reflexão vem antes, isso não importa. O que importa é que dentro do seu desenvolvimento tem que ter essa sequência, tópico frasal, aliás, tem que ter esses elementos, um tópico frasal, um repertório e reflexão. Aqui, desenvolvimento, geralmente, também os alunos escrevem cerca de 4 a 5 períodos. Por quê? Porque essa parte aqui, que é a parte da reflexão, da contextualização, ela vai demandar um espaço maior, tá? Então, não nada de colocar um período com um parágrafo com um período só. Isso não existe, gente, por favor. Né? Quando eu recebo textos com parágrafo escrito com um período só, eu fico muito triste, parece que eu não falei nada. E quando chega na conclusão, olha, minha conclusão da mesma forma, ela vai ter vários períodos, né? Eu vou ter um período só para retomar um tema, depois eu vou ter outros períodos para responder essas perguntas aqui, posso ter um outro período para fazer o detalhamento e tem um outro período para encerrar meu texto. Da mesma forma que eu apresento, que eu inicio meu texto de uma forma bacana, que eu falo para vocês, comecem com o repertório, vocês têm que terminar também de uma forma inteligente, de uma forma que termine com chave de ouro, né? Então, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão, nós vamos observar que há vários períodos em cada uma dessas partes, né? E cada período vai ser uma coisa. Por isso que eu tenho que seguir esse caminho, né? Eu não posso escrever um texto de qualquer forma e mandar para minha professora. Antes de eu mandar, eu tenho que ver, meu texto tem tópico frasal? Meu texto tem repertório? Meu texto tem reflexão? Eu apresentei o tema, será que aqui tem tese? Eu trouxe os argumentos. Se você não consegue identificar isso no seu texto, você está com sérios problemas referentes à estrutura, né? E aí eu vou mostrar essa estrutura que está aqui na frente de vocês em uma redação nota 1000, tá? Do ano passado. Já foi liberado para nós, né, as consultas, as redações nota 1000. E aí, o que eu venho trazendo, olha, deixa eu mostrar para vocês, olha, isso aqui é uma das, tá, gente? Só para vocês terem ideia, olha, o aluno, ele vem escrevendo, olha lá, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Observe, todos não, vou dizer 98% dos alunos que tiraram nota 1000, eles escrevem 30 linhas, tá? Esse aqui é apenas uma das redações que eu tenho. Vou mostrar outra, ó, 29 linhas, tá vendo? Tudo a mesma sequência, ó, introdução, 2 desenvolvimento e outro conclusão. Mais uma, só para vocês verem, olha, esse aqui ainda fez um sinalzinho lá no final, olha, introdução, 2 desenvolvimento e a conclusão. Qualquer redação que eu pegar aqui vai ter essa estrutura. Ah, observa essa aqui, cheia de rasura, ainda tirou 1000, ó. Introdução, 2 desenvolvimento, conclusão. Tá? Então, isso significa que a estrutura que eu estou mostrando para vocês é uma estrutura correta e é uma estrutura que precisa ser seguida. Tá? E aí, eu vou trazer aqui, qualquer texto que eu pegar vai seguir a mesma estrutura, né? Mas eu vou pegar esse outro aqui que eu já li, esse último aqui, e nós vamos trabalhar agora a questão interna da estrutura. A questão macro, vocês já entenderam, né? Eu tenho que ter 4 parágrafos. Okay? 1 introdução, 2 desenvolvimento e 1 conclusão. Tá? Agora, vamos ver dentro de cada parágrafo o que tem? Vamos observar aqui na introdução, ó, essa aqui é a introdução da aluna. É a aluna? Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Da Vitória. Da aluna. Vamos ver quantos pontos finais temos? Ó, nós temos aqui 1, né? Depois nós temos aqui 2, ó.
depois nós temos outra aqui, 3. Se eu tenho 3 pontos finais, significa que eu tenho 3 períodos, tá? Isso diz respeito a isso daqui. Significa que tudo que está aqui vai estar lá no texto dela. Vamos conferir? Ela disse lá, olha, ela começou a apresentar o tema dela, que vai até aqui no primeiro período, com um repertório, né, que é aqui, pelo que eu estou vendo, é um livro, né? Então, ela diz assim, em sua obra Cidadãos de Papel, o célebre escritor Gilberto de Menstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Lembrando que o tema do Enem ano passado foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Aqui agora vamos para o posicionamento dela. Diante disso, olha o conectivo, se remetendo à ideia anterior, né? Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Olha só que tese mais simples, gente. Ela simplesmente disse que o acesso ao cinema no país não é democrático, ponto. Né? E o tema era o acesso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela disse, o acesso não é democrático, fez a tese dela. Por quê? Né? Agora vamos para os argumentos. Esta realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas, vai ser esse primeiro desenvolvimento aqui, e a urbanização desordenada das urbes. Vai ser esse desenvolvimento aqui. Então, observe, ela apresentou as 3 partes da introdução. E cá estão elas, tá? Agora, vamos ver lá no desenvolvimento. Vamos ver quantos pontos finais ela vem trazendo. Ó. 1, aqui. 2, agora aqui eu já vi 2, tararã, tararã, 3, 4, 5. Ela utilizou 3, esse daqui tudo vai ser reflexão, tá? Vai ser a reflexão. E esses 2 de cima aqui, o primeiro vai ser o tópico casal e o segundo, o repertório, tá? Ô, professor, Oi. e esse tracinho que ela coloca assim, significa o quê? Esse tracinho é um tracinho de explicação. Eu vou explicar, vou ler para vocês, vou mostrar. Tá? É como se fosse um parênteses que ela tivesse colocado, explicando o que é esse contrato social. Ela coloca isso dentro de 2 travessões, serve para explicar. Tá? Observa lá, ela começa assim. Sobre esse viés, qual viés? O viés que ela disse aqui anteriormente, né? Então, observe que ela começa com o conectivo. É importante ressaltar que a logística de instalação de salas de cinema nas cidades pequenas é precária. Beleza. Olha aqui que ela vem dizendo aqui, ó, falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas. Ela falou isso de uma outra maneira, mas é a mesma coisa, né? A infraestrutura nas cidades pequenas é precária. Conectivo, nesse sentido, qual o sentido? Nesse sentido de precariedade, segundo o contrato social, ela está explicando qual o contrato social proposto pelo contratualista John Locke, né? Cabe ao Estado fornecer medidas que garantam o bem-estar coletivo. Então, ela vem trazendo aí um repertório, que é esse cara aqui, esse John Locke. Beleza, o que isso tem a ver com o tema? Agora vamos explicar para o corretor? Né? Contudo, a infraestrutura das cidades pequenas e médias é muitas vezes pouco dotada de incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, como centros de lazer, dotados de praça de alimentação, por exemplo, que ela usa um outro travessão para explicar. Com isso, uma parcela expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, porque, além de evidenciar o contexto discutido por Gilberto de Menstein, olha, que ela volta lá na introdução, tá vendo? As retomadas no Enem são maravilhosas e benéficas. Vai de encontro ao contrato social,
Ela já falou aqui em cima. Desse modo, agora ela vem concluindo o parágrafo dela, né? Porque o meu parágrafo também tem que ter começo, meio e fim, né? Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível o maior acesso ao direito de cultura garantido pela Magna Carta de 88 por meio do cinema. Ok? Então, explicou direitinho. Fez as retomadas dela. Agora vamos para o próximo tópico. Ela vai falar sobre a urbanização desordenada das urbes. Outra coisa, observe que aqui ela utiliza um conectivo E para ligar um argumento ao outro, isto é, um desenvolvimento ao outro. E aí, aqui, o que ela faz? E o E tem valor de quê? De soma, né? Para ligar um desenvolvimento ao outro, olha o que ela vem trazendo. O além disso, também tem o valor de soma, né? Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu principalmente os locais poucos evidenciados pelo mercado imobiliário. Frasal, tá? Então, ela vem falando sobre essa questão de urbanização. Repertório, ó. Nessa linha de raciocínio, olha o conectivo. Qual linha de raciocínio? Aqui, falando do mercado imobiliário, que foi dito anteriormente, o geográfico Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda de sua moradia. O que é isso? Repertório. Tá? Trazendo aí esse cara aí, geográfico Milton Santos. Agora vamos para a reflexão. Devido a isso o quê? Isso que foi dito anteriormente. Observe que os conectivos sempre retomam a ideia anterior. A distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, quer dizer, por conta disso, né, as favelas, localidades em aparatos sociais, está explicando o que são as favelas, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia o exército de cidadãos do papel. Agora vamos terminar o parágrafo. Assim, né, conectivo conclusivo, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores sociais que forneça infraestrutura de filmes. Beleza. Agora vamos fechar essas ideias, né? Portanto, né, conectivo que indica a conclusão, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil, observe que ela retoma a tese, retoma o tema, né, que eu disse aqui no meu esqueminha, ó, retoma tema, ou retoma tese, ou retoma os argumentos, tá? Ela retomou. Opa. É importante que quem vai agir? O governo federal. Como? Por intermédio de subsídios tributários estaduais, vai fazer o quê? Forneça a descentralização das salas cinematográficas do território. Aqui um detalhamento, olha, a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem, com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação, isso tudo é detalhamento. Para quê? A fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluída. Beleza, esse aqui ela está concluindo o primeiro desenvolvimento. Agora, o segundo desenvolvimento. Ao mesmo tempo que isso, né, conectivo, cabe ao Ministério da Cultura, ok? Agora ela está detalhando o Ministério da Cultura, olha, principal órgão intermediador de políticas culturais no país, vai fazer o quê? Propor um vale cinema para aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, com direito a pelo menos 2 oportunidades mensais, né? Para que o direito aos filmes não seja restrito por critérios censitários. E agora vamos finalizar com aquela chave de ouro? Dessa forma, poder-se-á atenuar a desigualdade discutida por Dimmenstein. Ela disse lá na introdução dela. E ela fechou com chave de ouro.
Toda essa estrutura aqui, gente, olha, tá vendo? Depois do detalhamento, a gente fecha com aquela chave de ouro. Toda essa estrutura tem que estar presente no texto, né? Eu vou fazer isso em 20 linhas? Não vou. Olha aqui. Vocês vão ver, eu posso passar isso daqui desde a primeira página, vocês vão ver só 29 e 30 linhas, 29 e 30 linhas. Né? Organizado, vocês viram quantos pontos finais há, né? É esse o caminho da redação nota 1000, não existe outro caminho.